Corinthians, pra mim, ele significa a minha essência, a minha vida toda, a minha filosofia de vida. Corinthians significa... Salve, salve, invasores. Juninho na voz dando aquele salve pra nós. Invadimos aqui o quarto do grande Anderson Araújo. Salve, Anderson. Obrigado, tranquilo, Juninho. irmão? Seja bem-vindo aqui à minha casa. Beleza? Portas sempre estarão abertas pra vocês hoje e sempre. Valeu, irmão. Falar um pouquinho de Corinthians. Daqui a pouco a gente mostra aqui um pouquinho desse espaço que você tem aí. Claro. Vamos começar do início. Como que o Corinthians entrou na sua vida? Cara, o Corinthians entrou na minha vida quando eu tinha... Minhas primeiras lembranças foram em 1987, eu tinha uns 6 anos, e eu lembro que tinha o time do Edmar, tinha Marcos Roberto, até o Valdir Pérez jogava, era o goleiro da época, mas era coisas... Mas a minha referência era o Birubiru, então eu sabia, eu sou... Por exemplo, meu pai é santista, e com isso, e não foi uma coisa que passou de pai para filho, foi uma escolha. Acho que aquele ditado que todo mundo fala que corintiano realmente não vira, ele nasce, acho que aconteceu de fato. E eu lembro que, há poucas lembranças, quando eles perdeu todo o primeiro turno, e aquilo começou a me fomentar a curiosidade de criança. E ali acho que foi o que ratificou esse amor a esse clube, a esse escudo. E eu lembro que o Corinthians perdeu essa final pro São Paulo em 87, com Edmar e companhia, e a partir dali começou esse carinho, esse respeito, uma coisa um pouco mais velada, aquela coisa de você jogar com um coleguinha da escola lá, falar do clube, acompanhar mais via TV, que era um outro contexto. Mas tudo iniciou a partir de 1987, que são as minhas primeiras lembranças ali. Posso levar em consideração que o jogador assim favorito ali é o Birubiru, pelo menos ali na primeira fase do Corinthians. Vamos dizer assim, naquele processo de iniciação, o Birubiru era a minha referência. Acho que era muito fácil, cara, do cabelinho, tudo. Mas o meu ídolo maior no Corinthians, tá naquele quadro ali, né, que é o Ronaldo, goleiro. Que eu queria ser goleiro, levantava a bola igual ele, fazia defesas na escola, joguei muito tempo campeonato escolar, campeonato interno, campeonato externo. Fazia defesa, Ronaldo! Faz abertura para Roberto Carlos, arrisca pé esquerdo, bateu, Ronaldo cai para fazer a defesa. Tipo, eu sempre tive um carinho muito grande por ele e ainda tenho, por ele ser minha primeira referência, de que quando... A gente já foi moleque um dia, a gente sabe. Então você tem uma referência. Você quer imitá-lo, você quer... Tinha um amigo meu na época de escola, que é o Fábio Finelli. Ele foi até assessor de imprensa do Palmeiras. Ele queria imitar o Evair. Dava o pulinho do Evair. Então eu tenho ele como meu maior ídolo máximo referente a isso. Fora outros, Neto, Marcelinho, entre outros. Eu ia justamente falar do Ronaldo por conta da blusa que você Essa tá aqui é uma vestindo, camisa, né? é uma réplica da época. Isso aqui era um sonho de infância. E na época eu não consegui comprar. E depois de velho eu consegui. Então isso aqui é mais um desejo de criança. E até coloquei ela hoje porque eu tenho um carinho muito especial por essa camisa. Sim, aliás, essa camisa não, essa blusa, porque era uma coisa muito bem vista na época, assim, uma coisa bem legal. Não, as roupas da Finta realmente são maravilhosas. Falar um pouquinho de jogo, já são quantos? Tem pouquinho, né? Você foi quantas vezes para a Arena? Duas? Três? A contagem geral masculino? São 901 partidas. E tudo iniciou no dia 16 de dezembro de 1990. Até registrado no caderno aqui, você pode olhar. Desde criança eu sempre anoto todos os jogos que eu fui, de 90 até o dia 12 de agosto, que foi Corinthians Ferroviária do Feminino. Então, a minha contagem é que cada um tem um particular referente a isso, né? Eu ia falar justamente isso, né? Eu conto... Sempre as categorias são profissionalizadas. Então, é sempre do sub-17, sub-20, feminino, e o masculino profissionais. Então, minha contagem sempre será a partir daí. Jogos festivos eu não conto, sub-15 eu não conto. Então, como é uma coisa pessoal, é importante pra mim, no caso. Então, pra outros não pode ser nada. Tipo, pra mim é um marco que eu carrego desde a infância. Não sei por que eu tive essa ideia de anotar e mantenho até hoje, desde os 9 anos de idade. E, aliás, né, além do Corinthians em si no campo, também tem jogo que eu vejo bastante lá nas suas redes, você acompanha basquete, futsal. É porque o Corinthians, o nome dele já diz, né? Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, eu acho que o Corinthians, ele é maior que isso. Ele é maior que futebol, maior que futsal. Pra mim, ele é o maior projeto de inclusão social que esse país já viu. Porque você consegue se conectar com qualquer outro corintiano da melhor maneira possível. Tá andando na rua, o cara só te vê com o caminho do Corinthians, e aí vai Corinthians, e aí, beleza? Como você tá? Ou pergunta do jogo, como foi o jogo, tá indo pro jogo, tá voltando. Então, eu vejo ele como um projeto de inclusão social. Eu adoro ir no futsal, gosto de ir no futsal. Hoje mesmo tem partidas. Hoje eu vou ter que escolher entre o feminino e o futsal, então eu vou no feminino no Pacaembu. Mas acompanho sim o futsal, acompanho o basquete, o futebol feminino, outras modalidades que existem. Ainda acabo acompanhando um pouco. Tem a base do vôlei feminino que tem no clube, tem bocha, tem futebol de mesa, que é o
tradicional futebol de botão, tem outros esportes que muita gente desse universo nosso, corintianista, vamos dizer assim, desconhece. E desses 901 aqui, tem algum que é mais marcante? O jogo 1, que ele é muito importante. Tem o jogo de 93, um Corinthians Botafogo, no Pacaembu. Eu lembro que estava lotado e o Corinthians já estava classificado. Era um time que mais me encantou de Corinthians e um time que nunca ganhou. Que não ganhou o campeonato, mas é um time que mais me encanta, que eu falo a escalação até hoje. 1, Ronaldo, 2, Luiz Carlos Vinck, 3, Norton, 4, Henrique, lateral esquerdo, ou era o Admilson ou era o Elias, meio campo, número 5 era o Zé Elias, 8, Ezequiel ou Simão, que veio da Portuguesa, 10, Valber, 11, Rivaldo, 7, Leto, 9, Viola, técnico era saudoso Mário Sérgio Pontes de Paiva. Aí no banco tinha Mabilha, tinha Simão, o Bobo, que era do Bahia, tinha, entre outros jogadores, Hugo, que veio do Rio Branco. É um time que me marcou muito, porque o time ficou invicto, perdeu um jogo apenas pro Vitória, na Fonte Nova, e fomos desclassificados. E jogo fora, que eu vi que tem jogo fora aqui também, né? Algum marcante, assim, algum estádio top? Conta aí um pouquinho. O jogo mais marcante foi, por coincidência, comemoramos 30 anos do título paulista de 95. Foi meu primeiro jogo fora com 14 anos, eu fui na primeira partida, 1-1, onde até o Roberto Carlos perdeu o pênalti. Fui no segundo jogo, fui de caravana na época, com Gaviões, e fui no segundo jogo, também em Ribeirão Preto, o famoso gol do Elivelto no final, e aquele gol de falta do Marcelinho que penteou o cabelo do Miller embaixo da trave. Vem pra bola Marcelinho, chance do gol de empate, tá autorizado, tomou distância, pé direito, vai marcar, tá no placar! Gol! Jogo fora, esse pra mim é o honor com cura, assim, pra mim. Top dos top. É o top dos tops, as duas primeiras partidas dessa final. Agora, uma partida específica, eu tenho um carinho muito grande pela Copa Bandeirantes e eu vou contar essa história. A Copa Bandeirantes era um torneio estadual, onde o campeão dava vaga pra Copa do Brasil. E o Corinthians jogou esse torneio e eu fui nas duas finais. Uma final foi numa terça-feira, se eu não me engano foi dia 9 e dia 11, isso. O primeiro jogo da final foi dia 9, foi 6-3 contra o Santos. E no jogo 1-1, tinha metido pro meu pai, cabulava aula, estudava à tarde, estudava lá no bairro da Lapa, na escola em Anguera, cabulei, pegamos coleguinhas lá e fomos pro jogo. Deu certo o primeiro jogo, voltei pra casa, felizão, falei assim, vamos pro segundo. Fomos lá, compramos ingressos, fomos pro jogo. Aí eu chego em casa, aí meu pai pergunta, ué filho, você foi pra escola? Não, pai, fui, tive aula de história, lembro até hoje dessa história, tive aula de história, assim, assado. Você tem certeza que foi pra escola? E minha mãe na porta, assim, na cozinha, só olhando. Engraçado, se você for pra escola, porque eu vi você, fulano, ciclano, perto do painel da Brahma, lá no Morumbi. O que você foi fazer lá? Versão escolar, pô. Aí meu pai não me bateu, não falou nada, mas me deixou um bom tempo sem ir pro jogo. Ele tirou aquilo que eu mais gostava, que ele me levava, ou se não, ia com outras pessoas, na época eu morava no Mangaló, me levavam também. Então a final da Copa Bandeirantes, que é o gol do Gralac, de falta, ali também é um jogo muito marcante, então, não só por esse fato, também era um torneio importante que deu a Copa do Brasil pro outro ano. Não é à toa que nós ganhamos a Copa do Brasil. Ao ganhar esse torneio, ele possibilitou que nós ganhássemos a Copa do Brasil de 95, foi a nossa primeira. Que a Copa do Brasil também foi um marco, porque antes de 95 ninguém dava importância para esse torneio. Quando o Corinthians ganhou em 95, aí mudou toda a visibilidade desse torneio. Vou passar um pouquinho aqui por mais um dos jogos que teve, né? Obviamente, né? Se você quiser falar. Eu acho que foi um dos momentos assim mais triste para quem é de arquibancada, né? Que foi o acidente que infelizmente teve as vítimas, os torcedores, o ônibus que tombou. Sim. Né? E você tava vindo, né? Você Sim, infelizmente meio que presenciou ali o acontecimento. Sim, estava voltando, estava com alguns amigos no carro e de repente no meio da estrada paramos o carro do lado do ônibus do Gaviões. Aí tinha as pessoas do Gaviões chorando, alguma coisa. A princípio nós pensamos que era ataque de torcida rival. E com isso nós descemos do carro, aí peguei e falei, dane-se, desci do carro, fui lá ver e vi o ônibus lá, tombado no meio da estrada. A princípio eu lá fui ajudei a tirar algumas pessoas de lá, depois eu vi um corpo todo dilacerado, vamos dizer assim, aí eu peguei e assustei. Aí fiquei um tempo assim, alguém me acordou e continuei ajudando, pegando as vítimas e levando para as ambulâncias. Tinha ambulância pra um caramba lá. Isso ninguém pode falar lá do governo de Minas Gerais, que mandaram 2 helicópteros, ambulância, esse tipo de coisa. E o sinal de celular tava péssimo, o celular não pegava em lugar nenhum, não conseguia avisar ninguém. No máximo que eu consegui, mandei mensagem pro Du, que é o pai do Donelli, e mandei mensagem pro Wesley, ele era diretor financeiro, e pro Duílio, presidente. Aí passou 1 hora e pouco, o Duílio me liga e fala assim, Anderson, olha, já que você tá aí, na época eu estava como assessor do Departamento de Responsabilidade Social e acabei cuidando de todo esse trâmite, dando assistência às famílias das vítimas e também aquelas pessoas que estavam também hospitalizadas. Por todo esse período nós fizemos todo esse processo e é difícil falar com o familiar porque é uma dor imensa, eu não tinha experiência de lidar com isso e foi uma experiência. Por mais que eu conte pra vocês, vocês não vão entender o sentimento de estar ali, de você ver coisas até que são praticamente horríveis, sabe?
Você vê corpos, pedaços de corpos, você vê um monte de gente machucada, tem gente que eu carreguei, as pessoas nem sabem que eu existo. Aí tratei com o pessoal do Vale, fizemos as homenagens possíveis dentro da arena. Eu lembro que teve um jogo da Copa Sul-Americana, é um jogo de ida com os Estudiantes. A Conmebol abriu uma exceção para essa homenagem, nós fizemos essa homenagem. E na época o Bill era o vice-presidente do Gaviões, estava como vice-presidente, e ele também me ajudou muito nesse quesito para ajudar as vítimas, principalmente na questão de custeamento de translado, funeral, entre outras coisas. Então ali foi... Aí depois o raio caiu a segunda vez, também estava em Minas Gerais, onde teve um acidente do pessoal do Espírito Santo. Também ajudei a auxiliá-lo, mesmo não tendo cargo nenhum no clube. Fez o mesmo trabalho, agora um pouco mais experiente. Ele foi com o Gil do Espírito Santo, foi um cara sensacional. Também ele foi um dos acidentados e também ele acabou cuidando disso. Eu tive como fazer um meio campo lá pro clube, o Corinthians poder ajudá-los nesse quesito. Não, eu toquei nesse assunto, primeiro para, né, de uma certa forma, lembrar e homenagear todos os familiares, e segundo porque a gente participa, né, cara, por mais que não seja assim caravanas com a torcida, com os ônibus de organizada, e é sempre algo meio tenso, né, você sai de casa, você deixa pai, mãe, esposa, Sim. filho, sempre preocupado ali. E é o amor pelo Corinthians que move a gente. Você tem uma ideia, nós já viajamos né? juntos. Lembra aquele perrengue que nós passamos? Estourou o pneu do carro. Indo pro Corinthians e Fluminense no Maracanã. Estourou o pneu do carro, e mesmo assim chegamos lá, assistimos o jogo, voltamos pra cá. Então a gente faz algo assim, porque o futebol é algo fantástico. O futebol é um esporte inclusivo, é um esporte onde o mais fraco tem a chance de ganhar do mais forte. A gente vai atrás e o Corinthians ele proporciona pra mim conhecer pessoas, abriu várias portas, tanto pessoais e profissionais. O Corinthians me fez conhecer muitos lugares que eu jamais pensei em estar. Então, essa é a parte legal da coisa. E também ele ajuda na interação de pessoas, então não é à toa que muita gente no país me conhece. Eu não sou influencer, eu fico produzindo conteúdo, mas muita gente me conhece por ajudar pessoas quando o futsal vai jogar em Brasília, ou o basquete vai jogar em Brasília, que vai não sei o quê, tentando fazer o meio campo para fazer que o pessoal vá. Aí acabo conhecendo, sempre ganha uma camiseta, ganha um boné, ganha um abraço, e as pessoas, ô Araújo, beleza, como você tá? Eu acho que essa é a coisa mais fantástica que tem dentro desse universo que a gente vive. Maravilhoso. As amizades, os lugares que o Corinthians nos levam é fantástico. E aproveitando, já deixa que você deu, né? Pô, tem muita coisa aqui, né? Tem algum item aqui que seja o seu favorito? Um livro, uma foto, um quadro, uma camiseta? Ai, cara, porque essas camisetas tem estão aqui coisa dentro. Aqui. Mas a plaquinha Rua São Jorge. Eu gosto muito dos meus livros, né? Eu vou tirar. Porque eu acho que eu tenho a obrigação de saber a história do clube. Todos nós, né? E eu sigo minha filosofia de vida. Eu tenho muito material, revistas. Eu sigo minha filosofia de vida de acordo com a história do clube. Eu sou um clube popular, eu sou um clube que foi subversivo à época, foi um clube que foi contra as elites da época, onde proporcionou para que os pobres, os proletários pudessem praticar o futebol, onde foi o primeiro clube dentro da cidade de São Paulo, mas não no estado. O estado foi a Ponte Preta, a incluir negros no futebol, sem aquela coisa velada que os cariocas faziam de pintar as pessoas com pó de arroz ou coisas do tipo. Então, eu acho, por isso que eu falo que o Corinthians é um projeto de inclusão social, porque no período que ele cresceu muito foi na década de 40, com a migração dos nordestinos, a migração de pessoas de outros países, libaneses, entre outros, e o Corinthians conseguia acolher, porque não era um clube de colônia, não era um clube elitizado igual o São Paulo, que foi uma dissidência do paulistano, não era um clube praiano como o Santos. Então as pessoas não tinham algo para se identificar. Aí eu olhava pro Corinthians e se identifica de uma maneira, se sente incluso dentro desse universo. Não é à toa que nós somos a maior torcida da região sudeste inteira. Dizem que é o Flamengo, mas o Flamengo tem aquela questão da Rádio Nacional, que transmite os jogos do Rio, então as pessoas na época, no Norte e Nordeste, não tinham acesso a isso. Então ficava predisposto a torcer para o Flamengo, o Vasco, Fluminense ou Botafogo. Mas o Corinthians, para mim, eu gosto muito dos meus livros, assim, referente a isso. Então tem um livro especial que é esse aqui, que eu acho que o Corinthians não ganhou. Ele chama O Jogo Vermelho. Ele não é autor nem de um corintiano, é do Aldo Rebelo, que conta a história de uma partida que foi, onde a renda foi diretamente pro Partido Comunista na época. Então as duas torcidas se mobilizaram. Um derby. Isso. E o Corinthians perdeu esse jogo por 3-1. E é um livro muito legal que eu recomendo para quem gosta de história, referente ao Corinthians. E tem um outro também que é muito legal, que esse eu tenho um carinho muito grande também. A história de um tabu que durou 22 anos, que é do meu amigo saudoso, professor José Souza Teixeira, preparador físico e auxiliar do nosso saudoso Oswaldo Brandão. Eu tinha uma amizade muito grande com ele, é um cara que me ajudou muito, sabe as histórias de 77, bastidores, entre outras coisas. E ele tinha uma coisa que eu achava legal, que dentro do carro dele, ele colocava um monte de bola, andava por aí
Aí vinha a criança jogando com uma bola surrada, ele dava a bola, entregava um cartão pra criança chegar com essa bola em casa e saber a origem. Ó, pode para entrar em contato, que fui eu que dei, pede pra sua mãe entrar em contato. E esse velhinho aqui eu tenho um carinho muito grande. E esse aqui é um dos livros também que eu gosto muito. Bom, e pra gente finalizar aqui, Corinthians fosse uma pessoa, estivesse aqui agora na sua frente, o que você falaria olhando nos olhos do Corinthians em forma de pessoa aqui agora pra você? Cara, o Corinthians, parte da minha vida durante 44 anos, desde o dia 6 de fevereiro de 81. Desde que eu não tinha nem noção do que era futebol. O Corinthians, pra mim, ele significa a minha essência, a minha vida toda, a minha filosofia de vida. O Corinthians significa o que eu sou, o que eu serei. O Corinthians é a coisa que eu mais amo no mundo. O Corinthians, o Corinthians ele não é só um escudo, ele não é só um livro, não é um travesseiro, não é uma camisa. O Corinthians, ele transcende. E volto a ser repetitivo, que ele é um projeto de inclusão social, ele é uma identidade, ele é o seu ser, ele significa como que você deve ser na vida com as pessoas, como você deve tratá-las. Acho que você sabe quando você tá andando pela rua, o que é um vai Corinthians, e aí Coringão, pô, vamos ganhar, vamos pra cima, perde, pô, que chato, perdeu. Mas sempre estamos juntos. E o Coringão, ele une pessoas, ele aproxima pessoas, ele conecta pessoas do país inteiro, ainda mais nos dias de hoje da era da informação. Então, se o Corinthians fosse uma pessoa que eu posso dizer, te amo muito e vou carregar esse amor o resto da minha vida, enquanto eu existir. E não é à toa que eu acho que nós, dentro de milhões e milhões, eu me sinto privilegiado de poder ir aos jogos, de poder fazer algo por ele, de alguma forma. Talvez não seja muito, mas eu procuro fazer de coração, de alma e não querer nada em troca. E eu te amo, eu vou continuar lutando por você, vou estar do seu lado sempre, é o que deve é. Vai Corinthians e é isso. É isso. Anderson, valeu. Eu que agradeço, seja bem-vindo. Corintiano, amigo de arquibancada, fã de Ozzy. Ozzy Osbourne, também é uma parte da minha vida de infância. Eu montei um time de futebol na época, que o nome chamava Ozzy Fest, Associação Esportiva Ozzy Fest, até posto de vez em quando umas fotos aí. E tá um pouco correlacionado ao Corinthians, mesmo sendo distante. Quando ele morreu, parece que foi um pedacinho que se foi. E se o Corinthians um dia se vá, por favor, deixa eu ir primeiro, porque eu não vou conseguir viver sem a existência disso aqui. Sem você, eu não existo. Sem você, eu não sou quem eu sou e nem serei nada na minha vida. Obrigado. É isso. Invasores, tamo junto. Mais uma vez agradecendo ao Anderson por deixar a gente invadir espaço corintiano maravilhoso aqui. Sejam bem-vindos sempre. Curta, compartilha, se inscreva, quiser mandar um recado aí, ou então um simples vai Corinthians, que eu acho que é o linguajar de todo recado que eu corintiano. mando pra você, corintiano, que o Corinthians não é só futebol. O que eu peço pra vocês? Vamos acompanhar o Corinthians no futsal, no Parque São Jorge. Vamos acompanhar o futebol feminino também. Vamos acompanhar o basquete, porque os caras lutam, dão sangue da mesma forma que os 11 jogadores em campo na Neoquímica Arena. Vamos acompanhar, vamos torcer e vamos apoiar. Vai Corinthians. Vai Corinthians, tamo junto, é nóis.